Eles chegaram rápido, rápido demais. 3 barcos iranianos armados e destemidos avançaram contra um navio da Marinha dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Sem aviso, sem recuar, apenas pura agressividade a 50 nós. O que eles não sabiam era que o navio que enfrentavam não era só uma embarcação de suprimentos desarmada. Era um navio de guerra. E em menos de um minuto, o tom mudou de intimidação para sobrevivência. Porque quando a Marinha dos Estados Unidos vê uma ameaça tão próxima, tão rápida, não há tempo para negociar. Eles deram avisos, deram chances, depois deram chumbo. Não foi a primeira vez que o Irã tentou essa manobra. Mas dessa vez eles não mexeram só com a Marinha dos Estados Unidos. Eles mexeram com a tripulação errada, no dia e navio errados. E o que aconteceu em seguida mandou um recado bem claro por todo o Golfo Pérsico. O aviso foi dado uma vez, depois de novo. Ainda assim, o barco iraniano seguiu se aproximando. Em fevereiro de 2025, em um dia calmo no Golfo Pérsico, um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos e um navio patrulha da Guarda Costeira dos Estados Unidos faziam patrulha de rotina. Algo comum em uma das vias navegáveis mais vigiadas do mundo. Mas nada é realmente rotineiro por aqui. Não com os barcos de ataque rápido da Guarda Revolucionária Iraniana sempre à espreita. 3 surgiram no radar, alvos pequenos, rápidos e com movimentos erráticos. Em poucos minutos, eles estavam ao alcance visual. Rente à água, cascos blindados e motores duplos criando rastros de espuma. Esses não eram só pescadores curiosos. Barcos armados avançavam direto contra embarcações americanas. Da ponte, o chamado foi feito. Embarcações iranianas alterem o curso imediatamente. Sem resposta. A Marinha mudou para canais de curto alcance, mas ainda não houve resposta. A tensão a bordo mudou. Passos ressoaram no convés e os artilheiros tomaram seus postos. E nos bastidores, os operadores de radar ficaram atentos, rastreando cada centímetro de movimento. Nesse ponto, eles já estavam a menos de 200 jardas. Isso é perto. Perto demais. As regras de engajamento dos Estados Unidos são cristalinas. Se uma embarcação demonstrar intenção hostil e se aproximar da zona de ameaça, o navio pode se defender. Mas a Marinha não atira primeiro, a menos que seja necessário. Em vez disso, o navio disparou sinalizadores de advertência, faixas vermelhas brilhantes pelo céu, destinadas a dizer uma coisa: afaste-se! Os barcos iranianos não recuaram. Eles se separaram. 2 foram para o navio da Guarda Costeira. O terceiro continuou colado à proa do navio da Marinha. As velocidades aumentaram e foi uma tática de enxame clássica. Tática já usada antes pelo Irã para intimidar ou testar as respostas dos Estados Unidos desta vez, porém não ganharam passe livre. Artilheiros, tiros de advertência, estibordo. Em um movimento suave, uma metralhadora calibre .50 ganhou vida. Ráfagas curtas atingiram a água diante do barco líder. Um aviso preciso, não disparos aleatórios. Isso mudou tudo. Os barcos iranianos desligaram os motores. Um virou bruscamente, deixando rastro na água. Os outros reduziram a velocidade até ficarem em marcha lenta. Pela primeira vez, as comunicações ganharam vida em meio à estática. Vieram vozes tensas em inglês, mas já era tarde para joguinhos. Porque agora o navio da Marinha os tinha completamente na mira. Alvo visualmente travado, alcance confirmado, armas prontas para disparo. A Marinha não escalou a situação, não precisava. Porque isso não era só sobre um tiroteio, era sobre controle. Todos os marinheiros a bordo sabiam de algo. Aqueles barcos rápidos só estavam flutuando porque a Marinha dos Estados Unidos optou pela contenção, não por serem uma ameaça real. Relatórios confirmaram que barcos iranianos chegaram a 165 metros de um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos e a 146 metros de um da Marinha. Essa é uma distância que ninguém quer de uma embarcação armada, ainda mais onde erros podem ser fatais em segundos. O incidente não acabou com explosões, mas com uma mensagem. Porque cada movimento foi gravado, cada aviso registrado, cada disparo documentado. E lá no quartel-general da 5ª Frota, no Bahrein, os comandantes viram tudo ao vivo. Eles viram disciplina sob pressão, calma diante da provocação e uma demonstração clara de que a Marinha dos Estados Unidos não recua. Mas também não atira a menos que seja necessário. Ainda assim, não há dúvida. Se aqueles barcos chegassem alguns pés mais perto, a história mudaria.
Daquele tipo em que tiros de advertência viram tiros de verdade. E aqui está a parte mais louca. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Barcos de ataque rápido iranianos rondam navios americanos há anos. Às vezes eles recuam, às vezes não. Mas em 2025 eles tentaram a sorte novamente e quase provocaram uma resposta da qual não poderiam escapar. Agora, aqui vai uma pergunta para você. Por que você acha que o Irã continua testando a marinha dos Estados Unidos desse jeito? É estratégia ou só estupidez? Me diga nos comentários. Porque da próxima vez que eles chegarem tão perto, talvez não haja tiros de advertência. Como você reage a 3 barcos hostis avançando rapidamente? Com calma, com treinamento e com regras. A Marinha dos Estados Unidos não se assusta com barcos rápidos, pois já enfrentou situações assim, principalmente no Golfo Pérsico. Isso não quer dizer que tratem de forma leviana. Cada movimento é calculado e cada ação tem protocolo. Veja como funciona. Primeiro vem a identificação visual. Drones, sistemas ópticos e radar confirmam o que o navio está enfrentando. Depois vem o contato verbal. A tripulação usa canais de rádio marítimo para ordenar que as embarcações em aproximação se afastem. É claro e formal. Altere seu curso, não se aproxime mais. Se isso falhar, avisos não letais vêm em seguida. Luzes fortes à noite, lasers ofuscantes, sinalizadores, buzinas, tudo projetado para dizer: dê meia volta agora. Mas se a ameaça continuar avançando, é aí que entram as regras de engajamento, ou ROE. Esses não são diretrizes flexíveis, mas protocolos rigorosos baseados no direito internacional e anos de experiência em zonas de alta tensão. O uso da força letal pelas forças dos Estados Unidos é sempre o último recurso. Após confirmação da intenção hostil por distância, comportamento ou falta de resposta, os navios podem usar tiros de advertência. E não são disparados às cegas. Cada rajada é direcionada para errar de propósito, para mostrar controle e enviar uma mensagem final. No incidente de 2025, os artilheiros fizeram isso perfeitamente. Rajadas curtas e precisas atingindo só a água logo à frente do barco líder, só para assustar, não atingir. Não se engane, atrás dos tiros de advertência havia grande poder de fogo. Se aqueles barcos tivessem avançado poucos segundos a mais, teriam enfrentado uma postura de defesa totalmente ativada. Metralhadoras .50 canhões automáticos Mark 38 de 25 mm, talvez até helicóptero em cobertura com mísseis Hellfire travados no alvo. O processo leva menos de 1 minuto. É assim que tudo muda rapidamente de vigilância para combate. Mesmo assim, o autocontrole vence. Porque a Marinha não se resume apenas à força esmagadora. Trata-se de controle. Trata-se de manter o controle em momentos caóticos. Isso diferencia uma resposta equilibrada de um desastre. Os barcos iranianos recuaram naquele dia porque perceberam algo tarde demais. Este não era um navio desarmado. Isso não era um blefe. Navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos treinado para táticas de enxame, calmo sob pressão e com poder de fogo capaz de transformar fibra de vidro em confete. O radar de busca de superfície identifica barcos rápidos, como os iranianos, bem antes de serem vistos a olho nu. Câmeras infravermelhas, sensores eletroópticos, tudo alimenta o painel tático em tempo real. A tripulação sabe o que vem, a velocidade e a direção. Depois, as armas. Na frente, um canhão automático Mark 38 Mod 2 de 25 mm giro estabilizado com um operador remoto dentro do navio. Ele fixa o alvo rapidamente e dispara com precisão cirúrgica. Imagine como um rifle de precisão fixado ao casco. Ao longo de ambos os lados, várias metralhadoras calibre .50 guarnecidas e prontas. Essas não estão aqui só para enfeite, elas destroem blindagem de fibra de vidro e egos. Um puxão no gatilho e você está olhando para uma parede de metal vindo na sua direção a 3.000 pés por segundo. Alguns navios de patrulha possuem mísseis, Griffin, armas de precisão guiadas a laser para alvos de superfície rápidos. Um lançamento, um acerto, um barco a menos. E acima do convés, cobertura aérea. Helicópteros Seahawk da Marinha ou drones próximos transmitem dados de vigilância e de designação de alvos. E se tudo sair do controle, sempre há um P-8 Poseidon ou um Mk-9 Reaper circulando, pronto para transformar vigilância em ataque. Mas o sistema mais poderoso a bordo? A tripulação.
Todo marinheiro treinou para isso, centenas de horas de treinamento, coordenação de resposta imediata. Equipes de armamentos, comunicações e comando atuando em sincronia. Sem gritos, sem pânico, apenas execução precisa. Barcos rápidos do Irã dependem do caos e confusão. Mas, quando eles encontraram este navio, deram de cara com uma tripulação que não vacila, um convés repleto de poder de fogo e uma estrutura de comando feita exatamente para esse momento. No final, não foi só a tecnologia que impediu o ataque, foi a prontidão. Isso é algo que não dá para fingir a 40 nós. No papel, os barcos de ataque rápido do Irã parecem temíveis. Eles são rápidos, estão armados e aparecem em enxames, geralmente pintados de cinza ou camuflados, às vezes até mesmo sem bandeira nenhuma. Eles ficam junto à linha d'água para evitar o radar e atacam navios de guerra com metralhadoras, foguetes ou explosivos presos à proa. Mas essa é a realidade. Velocidade e caos não vencem alcance e controle. Um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos consegue avistar o que está na água a milhas de distância. Todo veículo rápido é rastreado, sinalizado e registrado. Enquanto pequenos barcos saltam sobre as ondas, a 50, a Marinha calmamente define soluções de tiro e designa os canhões. Sem hesitar, sem vacilar. Vamos analisar melhor esse descompasso. Velocidade contra poder de fogo. Sim, os barcos iranianos são rápidos, mas a Marinha não precisa persegui-los. Eles só precisam esperar até que se aproximem o bastante e então atirar com armas feitas para parar mísseis. Uma .50 perfura um casco em alta velocidade facilmente. Uma rajada de 25 mm pode partir um barco ao meio. Enxame contra coordenação. O Irã tenta sobrepujar pela quantidade, 3, 5 até 10 barcos avançando de uma vez. Mas os navios dos Estados Unidos não operam sozinhos. Eles se movem em grupos de ataque com cobertura de meios aéreos, drones e até destroyers próximos. Uma ameaça é identificada por 5 pares de olhos na mesma hora. A ideia de passar despercebido, uma fantasia. Táticas de choque contra disciplina. Esses barcos rápidos dependem da intimidação, motores barulhentos, movimentos bruscos, avançando como se não tivessem nada a perder. Mas a resposta da Marinha é sempre igual. Defesa calma e em camadas. De sinalizadores a tiros de advertência e confronto total, cada passo é calculado. Sem pânico, sem exagero, apenas precisão. E finalmente o desespero contra a tecnologia. Os barcos rápidos do Irã são baratos, fáceis de substituir e às vezes operados por equipes pouco treinadas. Enquanto isso, os navios dos Estados Unidos reúnem décadas de desenvolvimento em cada sistema. Eles treinam para vencer, treinam para sobreviver. Então, embora isso possa parecer um Davi contra Golias, Davi trouxe uma funda, Golias trouxe sensores, mísseis, metralhadoras e 360 graus de defesa em camadas. A única coisa que os barcos do Irã testaram naquele dia foi o quanto de paciência a Marinha dos Estados Unidos ainda tem. Agora, vamos falar sobre o quão perto isso realmente chegou de ficar feio. Porque se aqueles barcos rápidos iranianos tivessem avançado só um pouco mais, digamos uns 100 metros mais perto, as coisas poderiam ter passado de tensas para combate em questão de segundos. Veja como isso seria. Primeiro, o passadiço anunciaria intenção hostil confirmada. Essa frase causa uma reação em cadeia. Os artilheiros passam de tiros de advertência para fogo direto. As .50 não miram perto do casco, elas miram diretamente nele. O canhão automático MK-38 não hesita, ela dispara projéteis perfurantes que atravessariam facilmente um barco de fibra de vidro. Ao mesmo tempo, aeronaves próximas como os Seahawks da Marinha ou drones iriam se posicionar para dar suporte. Travamento de alvo, transmissão de dados e possível permissão para disparar um míssil Griffin, se o perfil da ameaça permitir. O resultado? Enxame de lanchas rápidas vira destroços flutuantes em menos de 30 segundos. Mas esse é só o dano local. Agora amplie a visão. O Irã certamente responderia com propaganda. A mídia estatal inundaria a região com acusações de agressão e provocação. A mídia ocidental entraria em ebulição, manchetes, indignação, debates. No comando central dos Estados Unidos, tudo mudaria rapidamente. Mudanças no dispositivo de forças, níveis de alerta aumentam, meios aéreos são reposicionados. Um ponto de tensão regional nasce de segundos de erro de cálculo.
É por isso que a Marinha dos Estados Unidos treinava tanto para seguir as regras de engajamento. Um movimento errado, uma acelerada a mais, um tiro de advertência perdido. De repente você deixa de ver um impasse e presencia o início de uma guerra, a 8 quilômetros da costa do Irã. Eles vieram com tudo. Eles acharam que podiam intimidar. Em menos de um minuto, eles descobriram o que acontece ao desafiar um navio de guerra com poder de fogo de verdade. Os 3 barcos rápidos iranianos tiveram muita sorte. Eles encontraram uma tripulação que seguiu regras, manteve a posição e ficou calma sob pressão. Mas, se eles tivessem avançado só mais alguns metros, não teriam saído dali navegando. Eles teriam sido retirados da água em pedaços. E esse é o ponto. No Golfo Pérsico, o importante não é o tamanho e sim o discernimento. Porque até o menor barco pode causar um incidente global e até a tripulação mais calma pode se tornar mortal se você der um motivo para eles. A mensagem da Marinha dos Estados Unidos foi clara e inequívoca, mesmo sem um único disparo fatal. Nós estamos vendo vocês, estamos prontos, não nos testem. A presença é importante. Por isso as patrulhas nunca faltam. E é por isso que o mundo ainda observa a bandeira americana cruzando as águas. Porque quando algo dá errado lá fora, é a Marinha dos Estados Unidos que fica entre o caos e o controle. O que você acha? Esses confrontos com barcos rápidos são só teatro político ou há um conflito real mais próximo do que pensamos? Deixe sua opinião nos comentários. Para mais histórias reais e táticas da linha de frente, curta e inscreva-se no canal. E se quiser ir além e apoiar nosso canal diretamente, junte-se à frota. Você ganha distintivos, respostas prioritárias e ainda ajuda a trazer mais histórias marítimas reais. Clique em participar no canal e venha com a gente. Obrigado por assistir e lembre-se, se desafiar um navio da Marinha dos Estados Unidos, saiba bem com quem está lidando.